nome é Ofélia Marchetti. Antes de começar, quero deixar claro que não sou escritora, nem pessoa pública e nem nada do tipo. Sou apenas alguém que passou por algo extraordinário e sente necessidade de compartilhar. Como muita gente que passa por uma experiência de quase morte, ou EQM, como alguns chamam, eu relutei muito em falar sobre isso. Na verdade, passei anos guardando essa história comigo, até que percebi que talvez ela pudesse ajudar outras pessoas. Tenho 35 anos e, até pouco tempo atrás, eu vivia o que muitos chamariam de vida perfeita em Austin, Texas. Sabe aquelas fotos de família que a gente vê nas redes sociais? Marido sorridente, filhos lindos, casa arrumada, tudo nos conformes. Era assim que minha vida parecia por fora. Gareth, meu marido, era considerado o homem ideal pelos nossos amigos. Você deu sorte, Ofélia. Eles sempre diziam. Nossos 2 filhos eram a alegria da casa, sempre tão espertos e carinhosos. Lembro de uma manhã, pouco antes de tudo desmoronar, quando estava preparando o café da manhã para as crianças. Tommy, meu mais novo, disse algo que hoje parece uma premonição. Mamãe, por que os adultos às vezes parecem felizes por fora, mas tristes por dentro? Na hora, dei aquela resposta típica de mãe, algo sobre como todos temos dias bons e ruins. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir o quanto minha própria vida era uma fachada. Foi numa terça-feira que descobri sobre a traição de Gareth. Estava organizando algumas contas no computador quando encontrei e-mails que não deveria ter encontrado. O tipo de coisa que você lê e relê, querendo acreditar que há algum engano. Confrontei ele naquela mesma noite, depois que as crianças foram dormir. É tudo um mal-entendido, ele disse, com aquela calma irritante que sempre teve. Você está vendo coisas onde não existem, mas existiam, e não eram apenas e-mails. Logo descobri que havia outra casa, outra vida, outros planos que não me incluíam. A pessoa que eu achava que conhecia há anos era um completo estranho. Uma semana depois, voltei do trabalho e encontrei a casa vazia. Não só vazia de pessoas, mas vazia de vida. As roupas das crianças, os brinquedos favoritos, as fotos, tudo tinha sumido. Gareth tinha levado nossos filhos. Deixou apenas um bilhete na geladeira. É melhor assim. Foi nessa época que conheci Jackson Hart, ou Jax, como todos o chamavam. Ele frequentava o mesmo café onde eu ia todas as manhãs, tentando manter algum tipo de rotina enquanto procurava pistas sobre o paradeiro dos meus filhos. Começamos a conversar porque ele também estava passando por problemas. Tinha aquele olhar de quem conhecia a dor, sabe? O tipo de olhar que reconhece outro igual. Às vezes a gente precisa de uma pequena ajuda para aguentar, ele disse um dia, oferecendo algo que mudaria minha vida para sempre. Na hora, pareceu uma solução. Afinal, o que eu tinha a perder? Já tinha perdido tudo mesmo, não é? Como eu estava errada. Aquela noite de verão em Austin estava particularmente sufocante. Era um daqueles dias em que o calor do Texas parece criar uma bolha ao redor da cidade, onde até respirar se torna um esforço. Estava sozinha no meu quarto, as cortinas fechadas deixando apenas uma fresta de luz do poste da rua entrar. O ar-condicionado zumbia baixinho, tentando inutilmente combater o calor que eu sentia por dentro. Tinha usado mais drogas que o normal naquela noite. Muito mais. Jax tinha me avisado para ter cuidado. Suas palavras ainda ecoavam na minha mente. Vai devagar, Ofélia. Essa não é você. Mas quem era eu, afinal? A esposa abandonada? A mãe que perdeu os filhos? A mulher que agora se olhava no espelho e mal se reconhecia? O relógio digital na mesinha marcava 23h42. Lembro exatamente porque fiquei olhando para aqueles números vermelhos por um tempo que pareceu infinito. Eles começaram a dançar na minha frente, embaralhando-se como se fossem líquidos. Tentei me levantar da cama, mas meu corpo não respondia direito. Era como se houvesse um descompasso entre meu cérebro e meus músculos. Foi quando comecei a sentir aquele frio. Não era um frio normal, desses que uma coberta resolve. Era um frio que vinha de dentro, que começava nas pontas dos dedos e ia subindo pelos braços como pequenas agulhas de gelo. Socorro! Tentei gritar, mas minha voz saiu apenas como um sussurro. O ar começou a ficar pesado, como se alguém estivesse gradualmente aumentando a gravidade do quarto. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo, um som que ficava cada vez mais irregular.
As paredes do quarto começaram a se mover, ondulando como cortinas ao vento. Os poucos objetos que conseguia ver através da penumbra pareciam distorcidos, como em um quadro surrealista. Tentei alcançar meu celular na mesinha, mas meu braço pesava 1 tonelada. Por favor, Deus, murmurei, sentindo o pânico crescer. Por favor, não deixa eu morrer assim. Foi quando comecei a ouvir uma música distante. Não era algo que estava tocando no quarto ou vindo da rua. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo parecia vir de muito longe. Uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes, mas que de alguma forma parecia familiar. A última coisa que me lembro foi de ver uma sombra se movendo no canto do quarto. Tentei focar nela, mas minha visão estava embaçada demais. A sensação era de estar sendo puxada para baixo, como se estivesse afundando em areia movediça. Lutei contra essa sensação com todas as forças que me restavam, mas era inútil. Tommy, Sarah, sussurrei os nomes dos meus filhos antes que tudo ficasse escuro. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio diferente de tudo que já tinha experimentado, como se o próprio conceito de som tivesse deixado de existir. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, e me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Era uma sensação indescritível. Podia ver cada detalhe do quarto com uma clareza surreal, como se meus olhos tivessem ganho um novo tipo de visão. Meu corpo estava ali, deitado na cama, parecendo tão pequeno e frágil. O braço ainda esticado em direção à mesinha, os cabelos espalhados no travesseiro, a expressão no rosto estranhamente serena. Isso não pode estar acontecendo, pensei, mas minha voz soava diferente, como se estivesse em todas as direções ao mesmo tempo. Foi então que vi o túnel se formando. Começou como um pequeno ponto de luz no que parecia ser o teto do quarto, mas rapidamente foi se expandindo. As paredes do túnel não eram sólidas. Eram feitas de uma energia que pulsava em tons de azul e branco que não existem no nosso mundo. Era como se cada partícula de luz estivesse viva, dançando em uma coreografia perfeita. Senti uma força me puxando em direção ao túnel. Não era uma força violenta, mas era irresistível, como a gravidade. Só que ao contrário. Tentei lutar no início. O medo do desconhecido ainda presente. Não tenha medo. Ouvi uma voz dizer. Não era uma voz que vinha de algum lugar específico. Era como se o próprio túnel estivesse falando comigo. Este é apenas o começo da sua jornada. Enquanto subia pelo túnel, comecei a ouvir uma música. Era aquela mesma melodia que tinha ouvido antes, só que agora muito mais clara. Era como se milhares de vozes estivessem cantando em uma harmonia perfeita, mas ao mesmo tempo, não era exatamente um som. Era mais como se a própria luz tivesse uma música própria. O tempo parecia não existir ali. Não sei dizer se passei minutos ou horas naquele túnel. Cada momento se estendia até o infinito, e ao mesmo tempo, tudo parecia acontecer em um piscar de olhos. Comecei a ver flashes da minha vida passando ao meu redor, como se estivessem projetados nas paredes do túnel. Vi minha infância, os momentos com minha avó, Rose, meu casamento com Gareth, o nascimento dos meus filhos. Cada memória era mais vívida que a original, como se eu estivesse revivendo cada momento com uma nova perspectiva. Vi também momentos que tinha esquecido, pequenos gestos de bondade que tinha recebido, palavras gentis que tinha ignorado, oportunidades de ajudar que tinha deixado passar. É incrível como a gente só percebe o valor das coisas quando está prestes a perdê-las, pensei, vendo todas aquelas memórias passarem como um filme em alta definição. Foi então que senti a mudança. A luz começou a diminuir, e a música foi sendo substituída por outros sons. Sons que preferia não ter ouvido jamais. A mudança foi tão abrupta que me pegou completamente desprevenida. A luz acolhedora do túnel começou a se transformar em uma escuridão densa e sufocante. Era como se toda a paz que tinha sentido momentos antes estivesse sendo sugada por um vácuo invisível. O primeiro impacto foi o cheiro. Um odor forte de enxofre invadiu meus sentidos, tão intenso que, se ainda estivesse em meu corpo físico, certamente teria vomitado. Era um cheiro de decomposição, de queimado, de morte, tudo misturado em uma combinação nauseante. Não, por favor, não, murmurei para ninguém em particular, sentindo um medo primordial tomar conta de mim. A temperatura começou a subir de forma dramática. Não era como o calor do Texas.
Era algo muito mais profundo. Um calor que parecia queimar a própria essência do meu ser. Me vi descendo em direção a uma paisagem que desafiava qualquer descrição terrena. O chão era uma mistura grotesca de rochas negras e o que parecia ser metal derretido, formando padrões que lembravam rostos em agonia. Rios de lava corriam entre as formações rochosas, emitindo um brilho vermelho doentio que apenas acentuava o horror do lugar. Foi então que os ouvi. Os gritos. Meu Deus, os gritos. Vinham de todas as direções. Um coro infindável de sofrimento que penetrava cada fibra do meu ser. Não eram gritos normais de dor física. Eram lamentos de almas em tormento eterno. Mamãe! Mamãe! Ouvi uma voz que parecia a do Tommy. Meu coração, ou o que quer que eu ainda tivesse naquela forma, gelou. Tommy! Gritei em desespero, procurando freneticamente ao meu redor. Mas não era ele. Era apenas mais uma das torturas daquele lugar. Fazer você ouvir as vozes que mais ama em agonia. Comecei a ver as almas perdidas. Algumas vagavam sem rumo, como zumbis, com expressões vazias que sugeriam que estavam ali há tanto tempo que já tinham esquecido quem eram. Outras se contorciam em agonia, presas em suas próprias torturas particulares. Vi pessoas tentando escalar montanhas que nunca terminavam, outras correndo de sombras que as perseguiam eternamente. Uma figura se aproximou de mim, ou melhor, flutuou em minha direção. Era uma mulher, ou o que restava dela. Seus olhos eram poços negros de desespero, e quando falou, sua voz era como 1000 sussurros agonizantes. Você não pertence aqui, ainda. Ela disse, seu rosto se contorcendo em algo que poderia ser um sorriso. Mas vai voltar um dia. Todos voltam. Tentei me afastar dela, mas parecia que quanto mais eu me movia, mais almas atormentadas se reuniam ao meu redor. Foi quando o vi, uma figura que me era estranhamente familiar, sentada sozinha em uma rocha de obsidiana. Era ele, o milionário de Austin, o homem que tantas vezes tinha visto nas páginas sociais da cidade. Reconheci-o imediatamente, apesar de sua aparência ter mudado drasticamente. Robert Maxwell III, o magnata do mercado imobiliário de Austin, famoso por suas mansões luxuosas e festas extravagantes. Mas ali, naquele lugar de tormento, ele estava irreconhecível. Suas roupas de grife tinham sido substituídas por trapos chamuscados, e seu rosto, antes sempre estampando sorrisos nas colunas sociais, estava marcado por uma expressão de profundo arrependimento. Me aproximei dele, movida por uma mistura de curiosidade e compaixão. Ele estava sentado em uma rocha de obsidiana, olhando fixamente para algo que parecia ser um jornal em chamas que nunca se consumia completamente. As manchetes mudavam constantemente, mostrando todas as vidas que ele tinha destruído em nome do lucro. Sr. Maxwell, chamei, minha voz tremendo. Ele levantou os olhos lentamente, e o que vi neles me fez recuar. Era um olhar que carregava o peso da eternidade. Um olhar que tinha visto demais e agora não podia esquecer. Ah, mais uma visita, ele disse, sua voz soando como papel sendo rasgado. Veio ver o que acontece com os ricos e poderosos quando chegam aqui? Antes que eu pudesse responder, uma luz suave surgiu ao meu lado. Era um ser angelical, sua presença trazendo um momentâneo alívio ao horror ao nosso redor. Quando falou, sua voz era como música em meio à cacofonia de gritos. Não é o dinheiro que condena, mas o que fazemos com ele, disse o anjo, seu olhar compassivo alternando entre mim e Maxwell. O milionário soltou uma risada amarga que mais parecia um soluço. Sabe quantas famílias eu despejei? Ele começou a falar, as palavras saindo como uma torrente. Quantas vidas eu destruí para construir mais um condomínio de luxo? Eu costumava dizer que era apenas negócios, que o mercado é assim mesmo. Enquanto falava, o jornal em chamas mostrava imagens. Uma mãe chorando enquanto segurava seus filhos, vendo sua casa ser demolida. Um idoso sendo forçado a deixar o lugar onde viveu toda a sua vida. Famílias inteiras tendo que dormir nas ruas porque ele tinha comprado e fechado o único abrigo da região. O pior, ele continuou, sua voz quebrada, é que eu tinha tanto dinheiro. Poderia ter ajudado todas aquelas pessoas e ainda assim seria rico. Mas a ganância nunca tem fim, não é? O anjo colocou uma mão em meu ombro. Observe bem.
Ele disse suavemente: aqui, todas as máscaras caem. Todo o poder, toda a riqueza do mundo não significa nada quando confrontamos as consequências de nossas escolhas. Maxwell se levantou subitamente, estendendo as mãos para mim em um gesto de súplica. Se você voltar, se tiver essa chance, diga a eles. Diga que não é o quanto você tem que importa, mas o que você faz com isso. Diga. Mas antes que ele pudesse terminar, uma sombra o envolveu, arrastando-o de volta para seu tormento particular. Seus gritos se juntaram ao coro infinito de lamentos que ecoava por aquele lugar maldito. O horror daquele lugar estava se tornando insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu podia sentir minha consciência começando a se fragmentar sob o peso de tanto sofrimento. Foi então que algo mudou, algo tão sutil no início que quase não percebi. Primeiro foi uma brisa. Em meio àquele calor infernal, senti um toque suave de ar fresco em meu rosto. Era tão incongruente com aquele ambiente que por um momento pensei estar imaginando. Mas então a brisa ficou mais forte, trazendo consigo um perfume que me lembrava os jardins da minha avó Rose. Filha, ouvi uma voz chamar. Não era como as outras vozes daquele lugar. Não havia agonia ou desespero nela. Era como música, como o som de sinos de cristal tocando ao vento. Me virei em direção à voz e o vi. Um ser de luz tão brilhante que em qualquer outro momento teria me cegado. Mas ali, naquela forma não física, pude contemplá-lo em toda a sua glória. Ele estava vestido com um manto que parecia feito de luz líquida, constantemente mudando de cor como uma aurora boreal. Seu rosto emanava uma compaixão tão profunda que me fez cair de joelhos. Chegou a hora de deixar este vale de sombras, ele disse, estendendo sua mão para mim. Quando a toquei, foi como mergulhar em um oceano de paz. Todas as vozes atormentadas, todos os gritos de desespero começaram a se desvanecer. Mas eu mereço sair daqui? Perguntei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois de tudo que fiz, as drogas, o modo como desisti dos meus filhos, o ser de luz sorriu, e naquele sorriso havia mais amor do que em todas as palavras já ditas na história da humanidade. O arrependimento verdadeiro é o primeiro passo para a redenção, ele respondeu, e seu coração, mesmo em meio a tanta dor, nunca perdeu a capacidade de amar. Enquanto ele falava, comecei a sentir meu corpo, ou o que quer que fosse aquela forma que eu tinha ali, ficando mais leve. A escuridão ao nosso redor começou a se dissipar como névoa sob o sol da manhã. O cheiro de enxofre foi substituído por uma fragrância que me lembrava todas as coisas boas da vida. Pão recém-assado, flores depois da chuva, o perfume dos meus filhos quando eram bebês. Feche seus olhos, o ser de luz instruiu suavemente, e deixe-se levar. Obedeci, e quando o fiz, senti como se estivesse sendo envolta em um casulo de pura luz. Era como estar sendo abraçada por 1000 mães ao mesmo tempo, como mergulhar em um oceano de amor incondicional. Comecei a ouvir uma música, não com meus ouvidos, mas com cada partícula do meu ser. Era uma harmonia tão perfeita que fazia todas as músicas da terra parecerem meros ruídos em comparação. Abra seus olhos agora, a voz melodiosa do ser sugeriu, e veja para onde seu coração sempre pertenceu. Quando abri os olhos, o inferno tinha desaparecido completamente. Estava em um lugar tão belo que todas as palavras do mundo seriam insuficientes para descrevê-lo. Mas antes que pudesse absorver completamente aquela nova realidade, vi uma figura familiar se aproximando. Minha avó, Rose, exatamente como eu me lembrava dela dos verões da minha infância. O lugar onde me encontrava agora era um campo que parecia se estender infinitamente em todas as direções. A grama era de um verde impossível, pontilhada por flores que emitiam sua própria luz. O céu, bem, chamar aquilo de céu é reduzi-lo demais. Era como se todas as cores do universo estivessem dançando juntas em uma harmonia perfeita. Vovó Rose estava parada a alguns metros de mim, usando aquele mesmo vestido florido que ela tanto amava. Seus cabelos brancos brilhavam com uma luz própria, e seu rosto, seu rosto, estava radiante de uma forma que eu nunca tinha visto durante sua vida terrena. Todas as rugas de preocupação tinham desaparecido, mas os olhos ainda tinham aquele mesmo brilho amoroso que eu conhecia tão bem. Minha pequena Ofélia,
Ela disse, abrindo os braços. Corri para ela como fazia quando criança, e quando nos abraçamos, foi como se todo o sofrimento que eu tinha passado, as drogas, a perda dos meus filhos, o inferno que tinha acabado de presenciar, tivesse sido lavado por uma onda de amor puro. Vovó, solucei em seus braços. Senti tanto a sua falta. Tantas vezes quis poder conversar com você, pedir seus conselhos. Ela afagou meus cabelos como fazia quando eu era pequena. Eu sempre estive com você, querida. Nos momentos mais escuros, era eu sussurrando em seu coração para não desistir. Nos sentamos em um banco que parecia feito de luz cristalizada. O tempo ali tinha uma qualidade diferente, como se cada momento fosse eterno e instantâneo ao mesmo tempo. Contei tudo para ela. Sobre Garrett, sobre os meninos, sobre como tinha me perdido nas drogas. Sabe, ela disse, depois de me ouvir com aquela paciência infinita que sempre teve, às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Você se lembra daquele jardim que eu tinha em casa? Assenti, lembrando das rosas que ela cultivava com tanto carinho. Lembra como as mais bonitas nasciam justamente onde eu tinha podado mais forte? Às vezes precisamos ser podados até quase a raiz para florescer de verdade. Você, minha querida, está prestes a florescer. Mas como, vovó? Depois de tudo que eu fiz, ela segurou minhas mãos entre as suas. Suas mãos estavam quentes, vibrando com uma energia que transmitia paz e amor. Ofélia, você ainda tem um propósito a cumprir. Suas experiências, até mesmo as mais dolorosas, especialmente as mais dolorosas, serão como sementes que você poderá plantar no coração de outros que estão perdidos. Enquanto conversava com minha avó Rose, senti uma mudança no ambiente ao nosso redor. O ar pareceu ficar mais denso, mais carregado de energia. As flores ao nosso redor começaram a brilhar com mais intensidade, e uma música suave, diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido na terra, preencheu todo o espaço. Vovó Rose sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Ele está vindo, ela disse simplesmente, apertando minhas mãos com mais força. Foi então que ouvi. Não foi como nos filmes ou nas pinturas das igrejas. Não havia trombetas ou anjos anunciando sua chegada. Apenas aquela presença indescritível, que fazia todo o resto parecer pálido em comparação. Jesus se aproximou de nós com passos que pareciam flutuar sobre a grama luminosa. Seus olhos. Como descrever aqueles olhos? Era como se todo o amor do universo estivesse concentrado naquele olhar. Quando ele me olhou, senti como se cada momento da minha vida estivesse sendo visto e compreendido completamente. Não havia julgamento naquele olhar, apenas um amor tão profundo que me fez chorar instantaneamente. Minha filha, ele disse, sua voz ressoando não apenas nos meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser. Você caminhou por vales escuros. Eu sinto muito, consegui dizer entre soluços. Me perdi tanto. Ele se sentou ao meu lado, e o banco pareceu se expandir para acomodá-lo perfeitamente. Seu manto, que parecia tecido com a própria luz das estrelas, roçou levemente em minha mão, enviando ondas de paz por todo o meu corpo. Ofélia, ele disse meu nome de uma forma que o fez soar como a mais bela das músicas. Você nunca esteve realmente perdida? Mesmo nos momentos mais escuros, quando você mesma tinha desistido, eu estava lá. Mas as drogas, o modo como abandonei meus filhos, você não os abandonou. Ele me interrompeu gentilmente. Eles foram tirados de você. E quanto às drogas, às vezes precisamos conhecer a escuridão para poder apreciar verdadeiramente a luz. Jesus estendeu sua mão e tocou meu rosto, enxugando minhas lágrimas. Naquele momento, vi flashes da minha vida. Não apenas os momentos ruins, mas também os bons. O primeiro sorriso dos meus filhos, as tardes no jardim com vovó Rose, até mesmo pequenos momentos de bondade que tinha esquecido. Você tem um propósito maior do que imagina, ele continuou. Sua jornada pelo Vale das Sombras não foi em vão. Cada lágrima, cada momento de dor, cada batalha que você enfrentou será transformada em luz para iluminar o caminho de outros. Mas como? Perguntei. Como posso ajudar alguém depois de tudo que fiz? Ele sorriu, e naquele sorriso, vi a promessa de redenção, de recomeço, de esperança. É justamente por causa do que você viveu que poderá ajudar.
Suas cicatrizes serão pontes para alcançar aqueles que estão onde você estava. Seu testemunho será prova viva de que sempre há esperança. Sempre há um caminho de volta para a luz. Vovó Rose, que tinha permanecido em silêncio durante nossa conversa, segurou minha outra mão. Estávamos os três ali, em um momento que parecia conter toda a eternidade. Você voltará, Jesus disse finalmente. E quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se deste momento. Lembre-se que você nunca está sozinha. Mas tenho tanto medo, confessei. Medo de falhar novamente, de não ser forte o suficiente. Minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Ele respondeu, citando palavras que eu já tinha ouvido antes, mas que agora ganhavam um significado completamente novo. Não tenha medo de suas fragilidades. São elas que permitem que minha luz brilhe através de você. A volta foi diferente da ida. Não houve túnel desta vez. Apenas uma sensação gradual de peso retornando ao meu corpo. Os sons do paraíso foram sendo substituídos pelos bips ritmados de máquinas hospitalares. O perfume das flores celestiais deu lugar ao cheiro característico de hospital, antisséptico e medicamentos. A primeira coisa que senti foi dor. Uma dor física intensa que me lembrou que estava de volta ao mundo material. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesar toneladas. Ouvi vozes ao meu redor, abafadas como se estivessem vindo de muito longe. Ela está voltando. Pressão estabilizando. Chame o médico. Quando finalmente consegui abrir os olhos, a luz fluorescente do hospital me cegou momentaneamente. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, seus olhos mostrando uma mistura de alívio e preocupação. Bem-vinda de volta, ela disse suavemente. Você nos deu um belo susto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. A enfermeira ofereceu um pequeno copo de água com um canudo. Enquanto bebia, percebi que algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. A sensação de vazio, aquele buraco negro que as drogas tentavam preencher, tinha desaparecido. Os dias que se seguiram no hospital foram um turbilhão de exames, visitas de assistentes sociais e sessões com psicólogos. Todos queriam saber o que tinha acontecido, por que tinha usado tantas drogas, se tinha sido uma tentativa de suicídio, como explicar para eles, como colocar em palavras terrenas uma experiência que transcendia qualquer linguagem humana. Você teve muita sorte, disse o médico durante a visita matinal. Foi por muito pouco. Sorri, pensando em como ele não fazia ideia do quão profunda tinha sido minha jornada. A sorte, que ele mencionava, tinha nome, tinha olhos cheios de amor, tinha um propósito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. A recuperação não foi fácil. O corpo pede o que está acostumado, e as drogas tinham se tornado parte do meu sistema por tempo demais. Mas desta vez era diferente. Cada vez que a abstinência batia forte, eu fechava os olhos e me lembrava do abraço da vovó Rose, dos olhos de Jesus, até mesmo do horror do inferno. Tudo servia como âncora para me manter firme no caminho da recuperação. Me internei voluntariamente em um centro de reabilitação nos arredores de Austin. Era um lugar simples, mas acolhedor. Nas primeiras semanas, mal conseguia dormir. Ficava olhando pela janela do meu quarto, repassando cada detalhe da minha experiência, com medo de esquecer algo. Você está diferente, disse Maria, minha companheira de quarto no centro. A maioria das pessoas aqui tem um olhar perdido, mas seus olhos têm algo diferente. Como explicar para ela que eu tinha visto além do véu que separa esta vida da próxima? Optei por apenas sorrir e segurar sua mão quando ela chorava durante as crises de abstinência. A busca pelos meus filhos continuou, agora com uma nova energia. Não era mais aquela procura desesperada e autodestrutiva. Tinha uma certeza interior de que os encontraria no momento certo. Comecei a usar as redes sociais de forma mais ativa, sempre postando mensagens para eles, esperando que um dia vissem. E então, num domingo comum de primavera, aconteceu. Estava verificando meu e-mail quando vi uma mensagem que fez meu coração parar. Mãe, somos nós. Tommy e Sarah. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. A mensagem continuava. Vimos suas postagens. Papai nos contou uma versão diferente do que aconteceu. Mas agora somos grandes o suficiente para buscar a verdade por conta própria. Podemos nos encontrar? O reencontro aconteceu 2 semanas depois, num parque público de Austin. Quando os vi se aproximando,
Mal pude acreditar o quanto tinham crescido. Tommy, meu caçula, agora era mais alto que eu. Sarah tinha os mesmos olhos expressivos de sempre, mas agora havia uma maturidade neles que apertou meu coração. Mãe, Sarah disse simplesmente, e naquela única palavra havia anos de saudade contida. Nos abraçamos os três, ali mesmo no meio do parque, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você parece diferente, Tommy comentou depois, quando estávamos sentados tomando sorvete. Mas, em paz. Muita coisa aconteceu, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Passei por momentos muito difíceis, mas também por experiências que mudaram completamente minha vida. Foi nessa época que decidi realizar um sonho antigo, conhecer o Japão. Economizei durante meses e finalmente consegui fazer a viagem em 2011. O destino quis que eu estivesse lá durante o terremoto de Fukushima. Ver aquela devastação, aquele poder incontrolável da natureza, me fez lembrar o quanto a vida é preciosa e frágil. Durante o terremoto, enquanto ajudava em um abrigo improvisado, uma senhora japonesa idosa segurou minha mão e disse algo em japonês que depois me traduziram. Seus olhos conhecem a dor, mas também conhecem a paz. Naquele momento, pensei em como minha experiência de quase morte tinha me preparado até mesmo para aquela situação. Não senti medo durante o terremoto. Apenas uma profunda conexão com todas aquelas pessoas que estavam passando por seus próprios momentos de provação. Hoje, minha vida é diferente. Tommy e Sarah passam os fins de semana comigo. Trabalho como voluntária em um centro de reabilitação, não como conselheira oficial, mas como alguém que simplesmente está lá para ouvir, para segurar a mão de quem precisa, para dizer, eu sei o que você está passando, e realmente significar isso. Não criei nenhum grupo, não escrevi livros, não dou palestras. Minha missão é mais silenciosa, mais pessoal. Às vezes, nas noites mais quietas, ainda sinto aquele perfume de flores do paraíso, ainda ouço ecos daquela música celestial, e sorrio, sabendo que cada momento de dor em minha vida me trouxe exatamente para onde eu deveria estar. Como diz uma frase que li em algum lugar, às vezes Deus permite que você toque o fundo do poço para descobrir que Ele é a rocha no fundo. Eu não apenas toquei o fundo, fui além dele, vi o inferno e o céu, e voltei para contar a história, não para ganhar fama ou reconhecimento, mas para ser testemunha de que sempre há esperança, sempre há um caminho de volta para a luz. E agora, quando alguém me pergunta se tenho medo da morte, sorrio e digo que não, porque sei que a morte não é o fim. É apenas uma passagem para algo muito maior do que podemos imaginar aqui. Mas também sei que cada momento nesta vida é precioso, cada respiração é uma dádiva, cada oportunidade de amar e ajudar é sagrada. Esta é minha história. Não é uma história de sucesso nos termos que o mundo costuma valorizar. É uma história de queda e redenção, de escuridão e luz, de morte e renascimento. É uma história que continua sendo escrita. Um dia de cada vez, um abraço de cada vez, uma vida transformada de cada vez. E talvez, apenas talvez, alguém que esteja passando por seu próprio vale de sombras, leia estas palavras e encontre um pouco de esperança. Porque se há uma coisa que aprendi em minha jornada é que nenhum de nós está realmente sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, há uma luz guiando nosso caminho de volta para casa.